Olá, pessoal! Antes de começar qualquer tipo de modelagem no SketchUp, é importante que a gente pense na melhor estratégia para produzir esses modelos. Eu queria mostrar para vocês alguns caminhos de modelagem diferentes que a gente pode escolher para que vocês sempre possam optar pelo melhor fluxo de trabalho dependendo do que vocês precisam modelar. Então, nesse arquivo, a gente tem alguns tipos de modelagem e eu queria mostrar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Se a gente observar aqui essa fileira de modelos, a gente tem aqui bem no início um modelo que eu estou chamando de prototipagem rápida, que é justamente um tipo de modelo que a gente faz quando a gente precisa basicamente fazer um protótipo. Ou seja, a gente só quer ter uma noção volumétrica do nosso projeto sem ainda entrar muito a fundo em seus detalhes. Então, quando a gente precisa fazer esse tipo de modelagem, a gente normalmente trabalha com um modelo com faces simples. A gente nem precisa agrupar se a gente não quiser. E a gente basicamente vai explorar esse modelo usando muito a ferramenta de empurrar, puxar, de movimentação, porque ele configura justamente o início do nosso processo criativo. Esse tipo de modelagem tem algumas limitações. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui um corte nesse modelo e movimentar aqui esse corte, eu vejo que por dentro ele é totalmente sólido. E se eu fizer qualquer tipo de abertura, por exemplo, se eu tentar fazer aqui uma janela e selecionar aqui essa face e apagar, quando a gente olha por dentro, a gente vê que esse modelo ele não é um modelo construtivo, ele é mais um modelo cenográfico. Se vocês optarem por esse tipo de modelagem e quiserem desenvolver um edifício até o final, nesse caso a gente pode usar alguns truques. Por exemplo, na hora de fazer uma janela, a gente pode selecionar essa face e, em vez de apagar, a gente pode usar o empurrar, puxar e depois a gente deleta. Isso dá uma impressão de que a gente tem aqui uma parede, embora a gente só tenha aqui algumas faces. Novamente, se eu tentar usar aqui um corte para visualizar esse modelo por dentro, ele continua sendo um modelo que não tem uma lógica construtiva. Então, ele é muito indicado quando a gente apenas está começando a produzir qualquer tipo de projeto. Aqui do lado, a gente tem um modelo, que eu chamei aqui de tudo grudado, que já é um modelo um pouco mais construtivo. A gente tem espessuras de parede. Se a gente fizer aqui um corte, como eu tentei fazer no modelo anterior, a gente vai ter provavelmente uma representação já um pouco mais correta, com paredes cortadas e suas respectivas espessuras. Mas como ele foi feito a partir de um único objeto, a gente tem muita dificuldade de manipulação. Então, se eu tentar, por exemplo, movimentar aqui uma parede, eu vou perceber que o modelo vai todo junto e isso aqui não é legal. Então, esse tipo de modelagem foi feito sem o cuidado de transformar objetos em grupos, e isso causa uma dificuldade na edição do modelo, embora a gente consiga chegar até em resultados mais construtivos. Agora, aqui do lado, a gente tem dois tipos de modelo. Eu até coloquei um círculo destacando esse processo de modelagem, que é normalmente o processo que eu acabo usando mais quando eu faço qualquer tipo de projeto, desde interiores até projetos de arquitetura, que eu chamei aqui de tipo maquete, que é basicamente um modelo que segue uma lógica de maquete. Então, se vocês perceberem, a gente tem aqui como se fossem peças que foram cortadas e basicamente posicionadas aqui na ordem da construção. Então, a gente tem aqui a laje, a gente tem aqui as paredes, aqui a gente tem aqui uma outra laje. E reparem que esses elementos eles foram agrupados, o que faz com que eles não fiquem grudados e facilite muito o processo de edição. Reparem que eu coloquei dois tipos de modelo que seguem esses princípios. Um primeiro modelo aqui que a gente basicamente está destacando as lajes e elas estão passando por cima aqui das paredes, então a gente percebe essa espessura. E um outro modelo que a gente tem aqui as paredes e a laje ela está meio que escondida atrás dessas paredes. Se a gente pensar num modelo de maquete real, a gente pode construir dessas duas maneiras. E essa maneira aqui da direita fica até mais interessante, porque esconde um pouco melhor essas emendas. Quando eu faço os meus projetos em 3D, eu normalmente uso uma dessas duas opções, mas eu acabo usando mais essa aqui da esquerda, porque eu já percebi que para fazer alguns tipos de volumetria com adições e subtrações volumétricas, ela tende a funcionar um pouquinho melhor do que a da direita, embora as duas possam ser utilizadas numa boa. Em ambos esses casos, se a gente passar aqui um corte pelo nosso modelo e movimentar ele aqui,
vocês vão reparar que eles são modelos bem construtivos. A gente vai ter aqui as paredes cortadas e as lajes. Então, eles foram modelados com essa lógica de maquete, mas eles têm um caráter bem construtivo, suprindo as nossas necessidades de representação na maior parte das vezes. Ok, agora, se a gente quiser fazer uma modelagem ainda mais construtiva e com mais detalhes e um modelo que de fato represente a maior parte dos elementos de uma construção, eu tenho aqui um último exemplo, que eu chamei aqui de modelo construtivo, ou BIM, que seria a sigla de Building Information Modeling, que seria uma tentativa da gente modelar projetos aqui no SketchUp de forma semelhante a softwares como Revit ou ArchiCAD, que são softwares BIM. Essa modelagem é uma modelagem que tenta representar todos os elementos construtivos, como vigas, pilares, alvenaria, revestimento, e dependendo do software, a gente consegue atribuir informações a essas entidades. O SketchUp ele até pode ser um software BIM se a gente utilizar algumas extensões ou plugins, mas se a gente quiser fazer uma modelagem mais próxima desse tipo de modelo, a gente pode, na verdade, tentar modelar o máximo de detalhes da construção. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, a gente tem o que seria o revestimento, a gente tem o que seria os pilares, a gente tem o que seria as vigas, a gente tem aqui, por exemplo, o contrapiso, a gente tem aqui o piso. Então, se a gente quiser fazer uma representação bem detalhada, basta que a gente se preocupe com esses elementos construtivos. Eu vou voltar aqui e eu vou novamente aqui ligar o meu corte. E, obviamente, nesse caso, se a gente seccionar o nosso modelo, a gente vai ter um modelo com muita informação, onde a gente pode ver a viga, onde a gente pode ver as paredes, e todos os elementos construtivos que a gente precise destacar. Então, eu mostrei aqui para vocês 5 modelos com processos de construção diferentes e, obviamente, vocês podem utilizar qualquer uma dessas estratégias dependendo do que vocês precisam modelar. No caso de uma casa, que é o que eu gostaria de modelar nos próximos vídeos, eu vou optar por esse tipo de modelagem, que seria do tipo maquete, porque eu acho que ela já é suficiente para a gente produzir imagens renderizadas, para a gente fazer desenhos técnicos usando o layout, para a gente produzir diferentes representações dentro do próprio SketchUp. Então, eu acredito que esse modelo já resolva aqui todos os nossos problemas. Uma vez definido o tipo de modelagem que a gente vai utilizar, é importante a gente definir como que a gente vai trazer as informações do projeto para o SketchUp. Então, eu destaquei aqui 3 possibilidades para fazer esse tipo de procedimento. A primeira forma da gente começar a modelar o nosso projeto no SketchUp é basicamente fazer ele totalmente do zero. Então, nada impede que a gente modele um projeto diretamente através do SketchUp a partir de medidas que vêm da nossa cabeça. A gente, inclusive, pode começar fazendo um protótipo e, uma vez que a gente esteja satisfeito, a gente pode mudar o nosso fluxo de trabalho para produzir um modelo mais detalhado. E é assim que a gente fez a maior parte dos exercícios aqui do nosso curso. Agora, muitas pessoas acabam trazendo informações de fora para acelerar um pouco o processo de produção. Uma possibilidade, por exemplo, é trazer uma imagem com as medidas do projeto. Então, muitas vezes a gente tem acesso a uma planta baixa ou a um corte, e se a gente puder trazer essa informação aqui diretamente para o ambiente de modelagem do SketchUp, isso obviamente pode facilitar um pouco a nossa vida. Então aqui a gente tem um exemplo de um modelo que foi feito exatamente em cima da projeção em planta baixa que foi fornecida. Caso vocês precisem fazer esse tipo de procedimento, eu sugiro que vocês venham aqui em File ou Arquivo, Importar. Vocês podem, então, procurar a pasta onde vocês têm essa imagem. Vocês podem escolher aqui a extensão JPEG, caso seja uma imagem desse tipo. Eu vou clicar agora nela, vou importar, vou jogar ela aqui em qualquer lugar. E o que vocês teriam que fazer nesse caso é ajustar aqui as dimensões corretas dessa planta. Uma sugestão para fazer isso é primeiro clicar no objeto e explodir. Depois a gente cria um grupo. A gente pode dar um duplo clique para entrar nesse grupo. Eu posso, então, pegar a minha fita métrica, eu clico num ponto, depois eu clico em outro ponto, e depois que eu clicar, eu vou digitar o que seria a dimensão correta
dessa parede, que no caso é 7,3. Vou apertar Enter. Ele pergunta se eu quero reescalonar o grupo, então foi por isso que eu transformei num grupo, para que ele não afete a cena como um todo. Eu vou dizer que sim. E agora, se eu medir aqui aquela dimensão, eu vejo que tem aproximadamente 7,3. Então, depois que vocês fizerem isso, vocês podem modelar aqui por cima. Agora, de qualquer forma, a minha sugestão é que quando vocês estiverem modelando, vocês sempre utilizem medidas e não coloquem aqui no olho, porque a medida vai ficar muito aproximada e o modelo não vai ficar muito preciso. Então, essa seria uma maneira também interessante de trabalhar. Agora, a maneira que muitas pessoas acabam utilizando, e eu mesmo utilizo bastante quando eu faço modelos no SketchUp, é aproveitar algum desenho vetorial como base de modelagem. Então, muitas vezes a gente tem projetos que são feitos no AutoCAD, a gente muitas vezes recebe de um cliente, ou às vezes a gente mesmo desenha no AutoCAD antes de modelar no SketchUp. Então, quando a gente quer fazer esse tipo de processo, basta que a gente traga esse desenho vetorial, que nesse caso é essa projeção aqui, e quando a gente vai modelar aqui por cima dele, a gente tem total precisão de modelagem, porque o SketchUp ele detecta aqui os pontos dos vetores que a gente trouxe, no caso aqui do AutoCAD, e com isso a gente consegue modelar de forma bem rápida e com uma precisão absoluta. Então, esse é o método que eu vou utilizar nos próximos vídeos, mas caso vocês prefiram trabalhar com modelagem feita diretamente no SketchUp, basta que vocês utilizem os arquivos que eu disponibilizei, mas tentem manter a organização que eu vou mostrar.